Eu sou veementemente contra o aborto por inúmeros motivos, mas principalmente por acreditar que todo mundo tem o direito de nascer. De antemão, eu já peço de verdade para que ninguém se ofenda nem leve para o lado pessoal o meu posicionamento. Alguns meses atrás, o deputado João Willis fez uma publicação no Twitter em que ele dizia que com 12 semanas, um feto ainda não pode ser considerado vida. Bom, deputado, eu gostaria de dizer para o senhor que com 12 semanas, um feto já tem aproximadamente 6 centímetros. Ele já tem olhos e ouvidos no local correto, tem vários órgãos internos em fase de desenvolvimento acelerado, e ele reage a estímulos, como o toque na barriga. Com 12 semanas, deputado, o feto é capaz de chupar o dedinho. Inclusive também já pode fazer o movimento de abrir e fechar das mãos e dos pés. É uma fase em que o batimento cardíaco pode ser ouvido com clareza, e o diagnóstico de doenças, como o síndrome de Down, já pode ser feito com boa chance de acerto. Com isso, deputado, eu gostaria apenas de dizer para o senhor que o conceito de vida não deve ser aquilo que eu acredito ser vida, nem aquilo que o senhor acredita ser vida. O conceito de vida é científico. Com 12 semanas, um bebê é sim vida. Um argumento horrível que os pró-aborto utilizam é: mas o aborto já acontece. Muitas mulheres o praticam todos os dias nesse nosso país. Todos os dias nesse nosso país, pessoas cometem assassinatos, roubos, estupros. Todos os dias nesse nosso país, pessoas sonegam impostos, utilizam drogas, adultos jovens estacionam em vagas que são, na verdade, destinadas a deficientes e idosos. E nem por isso eles estão certos. Infelizmente, muitas mulheres, em situação de desespero, se aventuram em clínicas clandestinas para realizar abortos ilegais. Isso acaba levando muitas mulheres à mutilação ou até mesmo à morte. Eu lamento muito. Como mulher, como estudante de medicina, lamento que isso ocorra em território brasileiro, lamento que mulheres brasileiras tenham que passar por isso. Mas eu realmente não acredito que o aborto seja uma saída. Vamos fazer uma comparação aqui, em off, vamos fazer uma comparação. Como se combate o tráfico de drogas? Legalizando crack, cocaína, maconha, opa, virou festa, tudo liberado no país agora, tudo legalizado? Não. Se combate o tráfico de drogas com leis mais duras, com punição, com fiscalização mais efetivas. E com o aborto ilegal não deve ser feito diferente. Tem que punir com força os profissionais envolvidos. Tem que fechar essas clínicas clandestinas. E outra, vocês acham mesmo que num país cagado que nem o nosso, o aborto legalizado ia dar certo? Gente, eu frequento hospitais, eu posso dizer pra vocês, nós não temos o básico, o SUS não tem o básico. Vocês acham mesmo que o SUS vai ter condições de oferecer a curetagem, que é o procedimento do aborto, pra todas as mulheres que assim desejarem? Pelo amor de Deus, a gente não consegue dar conta nem de laqueadura. O SUS não consegue oferecer laqueadura pra todas as mulheres, não consegue. As filas pela curetagem seriam tão grandes que as mulheres, quando fossem chamadas para o procedimento, já estariam com a criança na mão e com a lembrancinha de aniversário de 1 ano. Me poupe, já que o SUS não daria conta de tantos abortos. Quem seriam as mulheres que iriam abortar? As mulheres que têm dinheiro para pagar a clínica especializada, pagar médico, mulheres que têm projetos de vida e que, portanto, não precisam abortar. As mulheres marginalizadas, como as usuárias de droga, as detentas, as doentes mentais, as moradoras de rua, essas nunca teriam acesso. Por que elas não teriam acesso, Marina? Porque hoje, mesmo com o SUS oferecendo 8 métodos contraceptivos, dentre eles a pílula, o DIU, a laqueadura, nem assim elas buscam. Outro argumento cagado que as pessoas usam, esse eu acho que é o pior de todos, é falar que em países desenvolvidos da Europa e no Canadá, as pessoas podem praticar o aborto pelo menos 3 por ano. Eu fico meio assim, não consigo entender como as pessoas têm coragem de comparar o Brasil ao Canadá, por exemplo. O Brasil, em que casais têm relações sexuais em pé durante o dia na Vila Madalena, e nem isso é considerado mais atentado ao pudor. Meninas de 14 anos que fazem trenzinhos de baile funk e saem de lá grávidas. No Brasil, pra essa cultura que esse país tem, pra essa cultura que eu tenho, que vocês têm, nós temos que falar em quê? Em prevenção. Em vez de ser radical falando em aborto, por que não ser radical e falar em esterilização em massa, em impostos para quem tiver mais filhos? Conscientização que é simples, eficaz e bom ninguém quer, né? Não adianta querer impor convicções libertárias e bonitinhas e enfiar a goela abaixo de um país que não tem a cultura do Canadá. Se o governo quer financiar alguma coisa, que ele financie DIU Mirena, que é ainda melhor que o DIU convencional, que ele financie mais vasectomias e laqueaduras. Um argumento um pouquinho mais sério que os pró-aborto utilizam é: mas muitas crianças vão nascer em famílias desestruturadas, fruto de gravidez indesejada. Gente, eu lamento, mas isso é um problema social e cultural do brasileiro. Nós, brasileiros, temos essa péssima mania de não saber lidar com as consequências dos nossos atos. Se você dirige alcoolizado, se você dirige sem respeitar o limite de velocidade, você corre um sério risco de bater o carro, de sofrer um acidente. Relação sexual é a mesma coisa. A gente tem que parar de incentivar que relação sexual seja feita à torta e à direita. As pessoas têm que entender que com atos vem responsabilidades.
A relação sexual é mais uma responsabilidade que as pessoas devem ter. Se você não se preveniu, se você não se cuidou, você corre sérios riscos de ser pai e ser mãe em 9 meses. Inclusive, muitos homens que defendem o aborto não defendem porque são bonzinhos ou porque acreditam que seja um direito da mulher. Muitos defendem o aborto por não quererem assumir o subproduto da sua safadeza e de sua falta de responsabilidade. Porque mandar a vadia abortar é mais fácil, simples e rápido do que assumir suas responsabilidades e ser um homem decente. Desculpem a clareza, mas é bem isso. Eu entendo que mulheres em situação de desespero pratiquem o aborto e eu não tô aqui pra condenar essas mulheres nem pra criminalizá-las. Eu sei que não é fácil ser mulher nesse país em que muitas sofrem a pressão social, sofrem a pressão da família, sofrem o abandono do pai da criança. Eu entendo essas mulheres e tenho total solidariedade a elas. Por isso acredito que devam ser implementadas medidas de apoio a essas mulheres. Porque pra mim, o aborto realmente não resolve. Uma vez que o feto já está no seu útero, ele já é uma consequência e você tem que saber lidar com ela. Outro ponto, e esse sim deve ser bem considerado, é muitas mulheres que fazem abortos sofrem depois as consequências disso, anos e anos depois. Sofrem abortos espontâneos subsequentes quando realmente desejam ser mães. Muitas sofrem de infertilidade permanente. Sofrem com remorso, a culpa e memória que nunca se apaga. O direito à vida é uma questão constitucional, está na Carta Magna do país. E, infelizmente, por mais triste que seja, é uma questão de semântica, é uma questão de significado. Aborto é assassinato. É atirar a vida de outrem. Podem mudar o nome, mas o crime é o mesmo. Cada um com a sua consciência, mas não obriguem a mim, a você, a nós brasileiros, pagadores de impostos, a serem cúmplices e a serem patrocinadores e financiadores desse genocídio.